Olá, boa noite. O mundo se despediu hoje de Pelé, sepultado à tarde no Memorial Necrópole Ecumênica. A cerimônia foi restrita a familiares e amigos depois de um cortejo de cerca de 3 horas e meia pelas ruas de Santos, no litoral paulista. Um momento de forte emoção, como vários que o rei do futebol provocou desde que entrou em campo e brilhou para a alegria do Brasil e do esporte. Após 24 horas de velório aberto ao público, onde pelo menos 230 mil pessoas, entre fãs, admiradores, ex-jogadores e políticos, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que compareceu ao velório na manhã desta terça-feira, acompanhado da esposa Rosângela da Silva, puderam fazer a sua última homenagem. Pelé deixou o campo da Vila Belmiro pela última vez. Do lado do estádio, enquanto o corpo de Pelé era retirado, centenas de torcedores aguardavam na saída, acompanhando pela televisão, e juntos eles entoavam cantos e aplaudiam o rei do futebol. Ao sair do gramado do estádio Urbano Caldeira, onde brilhou durante sua carreira, o corpo do rei foi levado em cortejo feito em carro aberto do Corpo de Bombeiros até o cemitério, em um trajeto de 13 quilômetros, que durou quase 4 horas cruzando a cidade de Santos. Durante o trajeto, o cortejo passou em frente à casa de Dona Celeste, mãe de Pelé, que está acamada devido a diversos problemas de saúde e, por esse motivo, não fez uma aparição pública. Por outro lado, Maria Lúcia, irmã de Pelé, saiu na sacada e agradeceu o público pelo carinho. Também foi respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos. Com a cidade de Santos praticamente parada, milhares de pessoas seguiram o carro durante o trajeto pela orla da praia, ovacionando o ídolo brasileiro com gritos, aplausos e buzinaços. Nas proximidades do cemitério, alguns torcedores também soltaram fogos de artifício. O enterro estava previsto para acontecer ao meio-dia, mas acabou atrasando por causa da multidão que se aglomerou nas ruas. O mausoléu, reservado para o corpo de Pelé, fica no primeiro andar do cemitério vertical considerado o mais alto do mundo. No mesmo local também estão enterrados o seu pai, João Ramos do Nascimento, o Dondinho, e seu irmão, Jair Arantes do Nascimento, o Zoca. A ideia inicial era de que o corpo de Pelé ficasse em um jazigo no 9º andar do cemitério, lugar que ele próprio havia escolhido em vida, por dar visão ao estádio da Vila Belmiro. Mas diante do interesse público que o local do túmulo deve despertar, a família de Pelé concordou com o sepultamento no mausoléu, especialmente preparado para o rei, pensando que futuramente o local se tornará um ponto turístico de Santos. Em mais um dia de novas posses de ministros, o da Previdência, Carlos Lupe, disse que o sistema não tem prejuízo e que é preciso rediscutir a reforma que está em vigor. O do Trabalho, Rogério Marinho, falou em mudanças nas regras para quem tem registro em carteira e, segundo ele, quem trabalha em aplicativos precisa de proteção. Outros ministros assumiram oficialmente seus cargos nesta segunda-feira. Renan Filho, ex-governador de Alagoas e filho do senador Renan Calheiros, assumiu hoje o Ministério dos Transportes. Na cerimônia de posse, disse que vai apresentar um plano de ação nas próximas semanas e que o Ministério deve atuar para aumentar e modernizar a malha ferroviária do Brasil. Também afirmou que será necessário rever os contratos de concessão de estradas e concluir obras paradas. O caminho para resolver, para minimizar este problema, todos nós aqui sabemos, é a ampliação da nossa malha ferroviária. Nós temos uma topografia privilegiada. Temos a sorte que a natureza nos presenciou e precisamos aproveitá-la. No Ministério da Pesca e Aquicultura, que na gestão passada era uma secretaria especial, assumiu o deputado federal André de Paula. Valdez Góes tomou posse no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e na Secretaria de Comunicação, o deputado federal Paulo Pimenta, que disse que o atual governo será pautado pela transparência e que o Brasil assumirá protagonismo mundial no combate às fake news. Combater as fake news não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa simples. Esse não é um debate que só o Brasil está fazendo.
Esse é um debate que hoje o mundo inteiro se debruça. Recentemente, o ex-presidente Barack Obama, dos Estados Unidos, fez um longo discurso, onde ele dizia que se tem um tema que ele gostaria de ter tratado de outra forma durante o período que governou, foi o tema das fake news, o tema do que representa hoje as mudanças tecnológicas e a forma como isso corrói a democracia. O ministério que pertencia a Damares Alves no governo de Bolsonaro foi desmembrado em 2 ministérios, o dos Direitos Humanos e das Mulheres. A senadora eleita pelo Distrito Federal não compareceu à cerimônia de nenhuma das pastas. Na posse, os novos líderes criticaram a gestão anterior. No Ministério dos Direitos Humanos e Minorias assumiu o advogado Silvio Almeida. Recebo hoje um ministério arrasado. Conselhos de participação foram reduzidos ou encerrados, muitas vozes da sociedade foram caladas, políticas foram descontinuadas e o orçamento voltado para os direitos humanos foi drasticamente reduzido. E no Ministério das Mulheres tomou posse a publicitária e ativista Cida Gonçalves. Este ministério será o ministério de todas as mulheres, as que votaram e as que não votaram conosco, e das diversas mulheres que compõem a nossa sociedade, negras, brancas, indígenas, LGBT, QIA+, as do campus, da cidade e das águas. No Ministério do Trabalho, houve efetivamente transmissão de cargo. Diferente da maioria das outras cerimônias, o ministro anterior se fez presente para fazer a passagem da pasta. José Carlos Oliveira, que assumiu em março de 2022, passou o comando do Ministério do Trabalho para Luiz Marinho, que já foi prefeito de São Bernardo do Campo. Marinho disse que vai rever a reforma trabalhista e regular as relações entre empresas de tecnologias e trabalhadores informais de aplicativos, como entregadores e motoristas. Afirmou ainda que levará propostas ao Congresso Nacional para valorizar o salário mínimo e criar um sistema de proteção trabalhista para os autônomos. No Ministério da Previdência, assumiu o presidente do PDT, Carlos Lupe. Ele disse que vai acabar com a fila de pedidos no INSS, afirmou que a Previdência não é deficitária e vai provar isso com transparência de dados. Nós vamos todo mês mostrar publicamente quantos são os aposentados, os pensionistas, os beneficiários de pensão, do BPC, os que estão doentes. Por quê? Nós precisamos ter transparência, e eu quero transparência, inclusive, dos recursos. Fila zero. Temos que acabar com essa fila. É a primeira coisa que alguém que tem a responsabilidade pública tem que fazer com quem ajudou a construir a nossa nação, que os nossos aposentados e pensionistas são. É dívida dos estados, dos municípios e da União. Dívida, não é favor. Não é peso, é dívida. Amanhã serão realizadas as cerimônias de posse da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e de Geraldo Alckmin, que além de ser vice-presidente da República, vai assumir o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Alckmin deverá despachar alternadamente entre a esplanada dos ministérios e o Palácio do Planalto, onde as cerimônias desta quarta-feira serão realizadas. Alguns ministros ainda não definiram a data da posse. É o caso de Simone Tebet, que será ministra de Planejamento e Orçamento, e Sônia Guajajara, que vai comandar o Ministério dos Povos Indígenas. Atenção motoristas, a Carteira Nacional de Habilitação, que vencer a partir deste mês de janeiro, voltou a ter o prazo de 30 dias para ser renovada. Durante a pandemia, era possível esperar 8 meses para regularizar o documento. Durante a pandemia, o Conselho Nacional de Trânsito havia permitido que os motoristas continuassem dirigindo mesmo com o documento vencido. No entanto, a Resolução 983 do CONTRAN, em vigor desde o início desta semana, retornou com os prazos anteriores, ou seja, documento de habilitação que vencer a partir do dia 1º de janeiro terão apenas 1 mês para fazer a renovação. O prazo estendido foi criado pelo CONTRAN para reduzir as filas e aglomerações nos postos de atendimentos durante a pandemia. Dessa maneira, o motorista poderia regularizar seu documento em até 8 meses sem ser autuado.
Por fim, o motorista que teve seu documento vencido entre maio e dezembro de 2022 ainda poderá se beneficiar dos 8 meses adicionais. Então, preste atenção nas datas de vencimento. Para quem teve a sua CNH vencida em maio de 2022, o limite para renovação será no dia 31 de janeiro de 2023. Para o documento vencido em junho do ano passado, terá apenas até o dia 28 de fevereiro. E assim, sucessivamente até chegar ao vencimento de janeiro de 2023, que o motorista terá o limite para renovação somente em 30 dias. Vale lembrar que conduzir com a CNH vencida é infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Caso seja parado em uma blitz, o motorista recebe uma multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na habilitação. A Polícia Rodoviária Federal encerrou no domingo a Operação Ano Novo 2022-2023, que teve início na madrugada do dia 30 de dezembro e teve como principal objetivo promover a segurança no trânsito com a finalidade de reduzir o número de acidentes nas rodovias federais do país. Segundo a PRF, o reforço nas estradas refletiu diretamente nos resultados obtidos no período de festividades. A operação teve aumento de 44% em comparação com o ano anterior e, consequentemente, no número de ocorrências, levando em conta a ação realizada no período festivo entre 2021 e 2022. De acordo com o levantamento, os testes de alcoolemia, popularmente conhecidos como testes de bafômetro, apresentaram um acréscimo de 77% nas medições aplicadas juntamente com o aumento do número de autuações a motoristas embriagados em 70%. Já a quantidade de veículos parados foi 42% maior e o total de pessoas fiscalizadas foi de 56%. Sem contar que as ações de fiscalização retiraram das rodovias 611 quilos de maconha, resultado de 126% maior. Com relação à preservação da vida, da segurança e da incolumidade física e patrimonial da população, houve redução de 9% no número de acidentes graves, de 12% no número de mortes e de 31% no número de feridos nas rodovias e estradas federais. O pagamento do auxílio de R$ 150 para os beneficiários do Bolsa Família que tenham filhos de até 6 anos ainda não tem data para começar. Os inscritos do programa devem passar por um pente fino nos próximos dias. Bolsa Família passará por uma reestruturação antes do início do pagamento do bônus de R$ 150 por criança de até 6 anos. A proposta de governo foi prometida ainda durante a campanha do presidente eleito e garantida com a aprovação da PEC da transição no Congresso Nacional. O Programa Social de Transferência de Renda será gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, que tem no comando o Wellington Dias. Nesta segunda-feira, na cerimônia de posse, o ministro disse que haverá uma revisão dos benefícios para cortar aqueles que estejam recebendo indevidamente. Abriremos, já neste primeiro momento, enquanto trabalhamos, a atualização do cadastro único para mais segurança e eficiência, repito, integrado com os municípios, com quem vamos estabelecer parcerias e com os estados e com toda essa rede da assistência social e com os movimentos também sociais. Vamos dar a oportunidade, neste período, de quem não preenche os requisitos, de voluntariamente já pedir desligamento do programa, pois somente vamos pagar o benefício para quem legalmente, por critérios sociais, tem o direito.
O benefício de R$ 600, que é pago para mais de 30 milhões de brasileiros, hoje é uma das maiores fontes de renda de quase 2.000 municípios do país. Em um terço das cidades, o valor recebido pelos beneficiários representa 20% do total transferido pelo governo federal. O benefício oferecido pelo governo federal tem uma participação relevante na vida econômica das cidades brasileiras. No total, o valor enviado aos beneficiários foi de R$ 53 bilhões, o que equivale a 18% do total transferido diretamente pelo governo federal aos municípios. Com isso, o auxílio mostrou sua importância para a economia local, principalmente por ser uma das principais fontes de rendas da cidade, ao lado dos impostos sobre serviços. O impacto é ainda maior nos municípios pequenos, onde a arrecadação do tributo é insuficiente para dar conta dos gastos. Em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, por exemplo, os beneficiários do Auxílio Brasil receberam mais de R$ 366 milhões e o município em si recebeu pouco mais de R$ 480 milhões em verbas federais. Ou seja, o auxílio equivale a 76% do total transferido do governo federal para o município. Já em Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro, foram 213 milhões pagos em Auxílio Brasil e outros 293 milhões em verbas federais repassadas ao município. As duas cidades fluminenses aparecem como destaque entre os municípios com mais beneficiários do Auxílio Brasil no país. Apesar dessas cidades ficarem no Sudeste e apresentarem altos números de beneficiários, o Nordeste é de longe a região com o maior número. Ao total, são 1.861 cidades. O auxílio equivale a 20% ou mais do total recebido pelos municípios em transferências federais. No mês de setembro desse ano, o Auxílio Brasil atingiu altos números de importância, quando comparado com o valor transferido pelo governo federal aos municípios. Com investidores atentos a falas do novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em meio a preocupações sobre a saúde das contas públicas, o dólar fechou em alta nesta terça-feira de 1,75%, cotada em R$ 5,45 na venda. É a maior cotação desde 22 de julho. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 2,08% aos 104.165 pontos. Depois de 2 dias de calor intenso, com sensação térmica de quase 47 graus, o tempo mudou no Rio de Janeiro e passou a chover agora à tarde com força. As mudanças no tempo são constantes no país inteiro. 2022, por exemplo, foi o 4º ano seguido em que o volume de chuvas ficou bem abaixo da média histórica na capital sul-mato-grossense, o que traz consequências a várias áreas, como a deteriorização das rodovias. As nuvens carregadas anunciam chuva e ela veio até que com certa constância em 2022, mas não em quantidade suficiente para bater o esperado para o período. Só para se ter uma ideia, de janeiro a novembro foram registrados 1.035 milímetros de chuva em Campo Grande, 32% a menos que a média histórica. E assim foi nos 3 anos anteriores. Em 2019, choveu 1.003 milímetros, 34% a menos que a média. Em 2020, 1.181 milímetros, 23% inferior à média. Em 2021, o índice registrado foi de cerca de 1.349 milímetros, 12% a menos que a média histórica. Fator importante para o equilíbrio ambiental e para a economia, o período chuvoso em Corumbá, na região do Pantanal, também tem registrado baixos níveis nos últimos 3 anos. E nem mesmo a quantidade de precipitação deste ano foi suficiente para a recuperação plena da bacia pantaneira. As chuvas, no geral, ficaram abaixo da média histórica, exceto o ano de 2021. Por exemplo, o mês mais seco foi o mês de janeiro, onde tivemos chuvas abaixo da média histórica, enquanto que o mês de abril tivemos chuvas acima da média histórica. Já o ano de 2020, os meses de junho e agosto, as chuvas ficaram bem abaixo da média histórica. E o mês mais chuvoso foi o mês de dezembro, onde as chuvas ficaram acima da média histórica. Enquanto o ano de 2021, o mês mais chuvoso foi o mês de janeiro, com chuvas acima da média histórica, enquanto o mês de setembro as chuvas ficaram abaixo da média histórica. Já em 2022, o mês mais seco foi o mês de abril, enquanto que o mês mais chuvoso foi o mês de setembro.
A diminuição do volume de chuvas em Corumbá acaba comprometendo um dos principais meios de transporte do minério de ferro, produto extraído em larga escala na região. Com isso, a matéria-prima que seria escoada pelos rios pantaneiros acaba sendo transportada pelas rodovias. O resultado é o excesso de carretas carregadas de minério que vem da região para outros centros comerciais do país. Em Mato Grosso do Sul, são pelo menos 700 quilômetros de rodovias federais por onde esses caminhões trafegam com mercadoria. Em um pequeno trecho no macroanel de Campo Grande, é possível observar as consequências: buracos e desníveis acentuados no asfalto. E se quem olha para o céu assim pergunta o que esperar para os próximos meses... É chuvas entre 500 a 700 milímetros em grande parte do estado, exceto na região de Corumbá, onde as chuvas variam entre 400 a 500 milímetros para o trimestre de janeiro, fevereiro e março. Em relação à previsão, o que indica que as chuvas vão ficar abaixo da média histórica na região sul, na região pantaneira e oeste do estado, enquanto que a região norte, as chuvas devem ficar acima da média histórica. E na região de Campo Grande, as chuvas devem ficar dentro da média histórica. E na Espanha, 2022 foi o ano mais quente desde 1916, de acordo com dados revelados pela Agência Meteorológica do país. A Agência Meteorológica do Estado, que responde pela sigla EMET, anunciou que a Espanha viveu em 2022 o ano mais quente desde 1916, ano a partir do qual há dados disponíveis. A EMET acrescentou em postagem no Twitter que foi a primeira vez que a temperatura média anual superou 15 graus Celsius no país. Como outras partes da Europa, a Espanha sofreu em 2022 várias ondas de calor intensas, durante um verão marcado por um número recorde de incêndios florestais, um excesso de mortalidade e uma grande seca. Quase 4.744 mortes na Espanha foram atribuídas ao calor durante o verão de 2022. Ano passado, os incêndios arrasaram mais de 300 mil hectares, o pior balanço desde o início das medições em 2000. Segundo o Ministério da Transição Ecológica, os reservatórios de água chegaram a 43% de sua capacidade no final de dezembro, frente a uma média de 53% nos últimos 10 anos. A Anvisa aprovou o uso do Wegovy, o primeiro remédio injetável que serve apenas para a obesidade. O medicamento tem o mesmo princípio ativo de outros produtos já conhecidos no mercado. Segundo o estudo que fundamentou e facilitou a aprovação do Wegovy pela agência, o medicamento, que deve ser aplicado semanalmente, promoveu uma redução média de 17% do peso corporal nos pacientes. Mas a função do medicamento já é conhecida no Brasil. Isso porque o Wegovy tem o mesmo princípio ativo do Ozempic. A diferença é que o novo medicamento deve ser usado apenas no tratamento de obesidade e sobrepeso, enquanto o Ozempic é indicado para diabetes tipo 2. O Wegovy é basicamente feito de 2,4 miligramas de uma substância chamada de semaglutida, que é análogo ao hormônio GLP-1 que temos no intestino. Toda vez que uma pessoa se alimenta, o GLP-1 sinaliza para o cérebro que é a hora de reduzir a fome, retardar o esvaziamento do estômago e aumentar a produção de insulina, o que promove a absorção de glicose nas células. O que gera o funcionamento desse medicamento é que o nosso hormônio dura cerca de 10 minutos, já o semaglutida dura uma semana. Ou seja, o medicamento imita essa ação do hormônio e envia para o cérebro um sinal duradouro da sensação de estar satisfeito. Sendo assim, o paciente tem a sensação de que está sem fome. Segundo especialistas, a aprovação é um marco importante no combate à obesidade, mas para variar, a aprovação não torna o medicamento acessível e por conta de seu alto valor por dose, que pode chegar a R$ 7.000, ele provavelmente demorará a chegar à maior parte da população, principalmente para aqueles que dependem do SUS. O Atlas Mundial da Obesidade estimou que a doença deva atingir quase 30% da população adulta do Brasil em 2030. Além disso, o Brasil está entre os países com os maiores índices de obesidade no mundo.
Segundo a federação, atualmente o Brasil se encontra entre os 11 países onde vivem a metade das mulheres com obesidade e entre os 9 que abrigam metade dos homens com obesidade. Dessa forma, o remédio pode ser usado diretamente como saúde e não estética. A China criticou nesta terça-feira a imposição de testes de Covid-19 em vários países a viajantes provenientes do país por causa de uma onda de casos. Segundo o governo chinês, a decisão não tem embasamento científico. Dezenas de países obrigaram passageiros vindos da China a realizar testes de Covid nos últimos dias, diante da preocupação com a falta de transparência sobre os números de infectados e por medo do aparecimento de novas variantes. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, comentou sobre o assunto. Abre aspas. Estamos dispostos a fortalecer a comunicação com a comunidade internacional e trabalhar duro para superar a epidemia. Enquanto isso, acreditamos que alguns países impuseram medidas de restrição de entrada para prejudicar a China. A falta de base científica de algumas práticas é inaceitável. Fazemos oposição a qualquer tentativa de manipular medidas de prevenção da epidemia para alcançar objetivos políticos. Vamos tomar contramedidas baseadas no princípio da reciprocidade. Fecha aspas. No dia 7 de setembro, autoridades chinesas levantaram as rígidas restrições sanitárias da estratégia de tolerância zero contra a Covid-19, decisão que provocou uma avalanche de doentes nos hospitais e vítimas da doença nos crematórios. A partir de domingo, Pequim não vai mais impor quarentena às pessoas que chegam do exterior, mas vai continuar a exigir um teste de PCR negativo para os viajantes. Para ajudar o país a lidar com o pior surto da doença desde o início da pandemia em 2020, a União Europeia ofereceu para a China vacinas contra a Covid-19. Desde o fim da rígida política de Covid-0, a China vem enfrentando um aumento vertiginoso dos casos no país, que provocou o fechamento de fábricas. A proposta surgiu depois de uma reunião de ministros de saúde da União Europeia, mas ainda não foi oficializada. Na China, apenas 40% das pessoas com mais de 80 anos receberam as 3 doses da vacina. Já na União Europeia, 83% da população adulta já está totalmente vacinada. E pela primeira vez na história, a Suprema Corte do México será comandada por uma mulher. Norma Lúcia Pinha tomou posse nesta segunda-feira como presidente da Corte aos 63 anos de idade. Especialista em direito constitucional, Pinha venceu a eleição após receber o voto de 6 dos 11 magistrados. Ela alcançou o cargo em meio a eleições conturbadas, enfrentando acusações de candidatos opositores de ter cometido plágio acadêmico. Antes da votação, a jurista denunciou que as acusações constituíam uma manipulação para influenciar o processo de eleição. Pinha deve liderar a instância máxima da justiça mexicana até 2026. Aos gritos de "os mártires são eternos", milhares de membros da comunidade curda na Europa prestaram homenagem hoje aos 3 curdos mortos na véspera de Natal em um ataque racista no centro de Paris. Entre as vítimas estão o cantor curdo e refugiado político Mir Perver e a chefe do movimento de mulheres curdos na França, Emin Carra. Cobertos por bandeiras do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e do território curdo de Rojava, na Síria, os caixões passaram pela multidão presente para homenageá-los em um salão. Diante da impossibilidade de acessar a sala, presidida por um retrato do chefe histórico do PKK preso na Turquia, Abdullah Öcalan, uma multidão acompanhou a cerimônia por telões instalados em um estacionamento. Estamos aqui porque é o nosso dever, porque é uma luta que a nossa comunidade trava há anos e que pretendemos continuar porque é o nosso dever. Les années suivantes, parce que c'est notre devoir, voilà. La douleur, c'est pas un mot étrange pour les Kurdes. Dor não é uma palavra estranha para os curdos. Já houve o massacre das 3 mulheres há 10 anos. E ainda por cima toda a opressão nos diferentes países. Turquia, Irã, Síria. Com todo o sofrimento dos curdos, não é uma palavra desconhecida. En Syrie, tout ce qui subit les Kurdes, c'est pas un mot étranger. Voilà.
A comunidade se mobilizou para assistir aos funerais, porque muitos consideram que se tratou de um atentado terrorista, ligado à Turquia, e rejeitam a versão de motivos racistas. O acusado William Malé, maquinista aposentado de 69 anos e com antecedentes criminais, assassinou os 3 do lado de fora do Centro Cultural Ahmed Kaya, no centro de Paris, antes de ser desarmado e preso. Para os investigadores, o homem falou de um ódio patológico aos estrangeiros e disse que queria assassinar migrantes. Após anos de movimentação japonesa em busca de oportunidades na capital, agora o governo incentiva o movimento contrário à sua população. Por conta do envelhecimento constante dos moradores de algumas regiões, o governo japonês tem oferecido uma recompensa alta para as famílias se mudarem de Tóquio. Uma vida calma, longe da tecnologia e dos grandes polos econômicos do país. Essa, com toda certeza, não é a vida que os jovens japoneses querem ou imaginam. Muito por conta de seus pais e avós, que largaram o campo em busca de oportunidades de trabalho em uma das grandes capitais tecnológicas do mundo. Desde o fim do século passado, Tóquio sempre se mostrou promissor para quem buscava oportunidades de empregos atuais, além de se envolverem com as principais novidades do mundo. Mas, do outro lado, haviam as cidades do interior. Esses locais, que até hoje dependem apenas da agricultura, tiveram uma renovação populacional muito abaixo do esperado pelo governo do país, e assim a população foi envelhecendo. Pensando nisso, o governo japonês planeja aumentar o apoio financeiro oferecido às famílias que se mudarem da sua capital para combater o despovoamento em outras áreas do país. De acordo com a imprensa local, as famílias da área metropolitana de Tóquio poderão receber até 1 milhão de ienes, moeda local japonesa. O valor em reais chega próximo dos 41 mil, mas o incentivo governamental é alto e o valor pode ser oferecido a cada criança que a família estiver. O governo nacional do Japão deu início aos incentivos para atrair pessoas para áreas regionais em 2019, autorizando que as famílias que moram na área metropolitana central de Tóquio solicitem fundos de apoio caso se mudem. Segundo o comunicado, as famílias podem continuar trabalhando remotamente em seu emprego atual, trabalhar em uma pequena ou média empresa local, ou até mesmo iniciar um negócio na área rural. Nesse último caso, lhes permitiria solicitar ainda mais um apoio financeiro. No primeiro ano de atuação desse incentivo, ou seja, em 2019, o projeto contou apenas com 71 participantes. Já 2 anos depois, em 2021, o número saltou para 1.184. Com o novo aporte financeiro, o governo japonês pretende que mais de 10 mil famílias participem do programa. A população japonesa, de 125 milhões, tem diminuído, com 664 mil pessoas a menos em 2021, na comparação com o ano anterior. Algumas estimativas preveem que a terceira maior economia do mundo terá 88 milhões de habitantes em 2065, caso a tendência de envelhecimento da população se mantiver. Nova York proibiu a venda de cães, gatos e coelhos em pet shops. O novo projeto de lei tem como objetivo principal incentivar pessoas a adotar animais de abrigos e organizações de resgate. A lei assinada pelo governo de Nova York já é válida na Califórnia. Ela decreta proibições semelhantes para reprimir criadouros comerciais de animais domésticos, às vezes chamados de fábricas de filhotes. Com a medida, as autoridades do país esperam interromper o fluxo de criadouros comerciais, que oferecem animais que muitas vezes são maltratados ou adoecem e depois são vendidos a consumidores que arcam com contas imprevistas de veterinários. A decisão tem gerado conflito entre os defensores dos direitos dos animais e a indústria de pet shop, que contraria o projeto de lei, argumentando que ele os levaria à falência. A indústria também diz que a proibição fará com que o mercado clandestino de animais cresça. Um grupo de proprietários de pet shops
disse que a proibição prejudicaria injustamente lojas responsáveis que vendem filhotes criados cuidadosamente. Representantes da indústria argumentaram que a maioria dos criadouros comerciais cuida dos animais com humanidade, mas que os grupos de defesa dos animais estavam generalizando a classe para acabar com todo o setor. No mês de junho, os democratas aprovaram o projeto raro com apoio bipartidário em Albany, capital do estado de Nova York. Depois de dias de negociações, a governadora concordou em apoiar o projeto de lei, mas com algumas mudanças destinadas a amenizar o golpe econômico aos pet shops, como, por exemplo, adiar a implementação da proibição para dezembro de 2024. A legislação revisada também permitiria que pet shops cobrassem aluguel de abrigos de animais que usam as lojas para eventos de adoção de animais resgatados. Além disso, as pessoas ainda teriam permissão para comprar os animais diretamente dos criadores, na tentativa de permitir que os interessados visitem e adquiram animais de criadores responsáveis. Nesta terça-feira, a deputada federal Carla Zambelli foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal após a autorização de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A polícia recolheu 3 armas encontradas, uma no endereço da deputada e outras 2 em um clube de tiro em São Paulo. Em 29 de dezembro, Carla Zambelli entregou sua arma para a Polícia Federal em São Paulo, 7 dias após uma determinação do ministro Gilmar Mendes. Entretanto, foram apreendidas uma pistola 9mm, uma pistola calibre 38 e um revólver encontrados pela Polícia Federal. No final de outubro, a deputada apontou uma arma em direção ao homem, o qual se desentendeu na capital paulista. Na ocasião, a deputada disse que agiu em defesa da honra. Ela estava acompanhada por um policial militar que chegou a efetuar um disparo acidental. Ninguém ficou ferido. No Rio Grande do Sul, iniciativas envolvendo a Superintendência de Serviços Penitenciários e os municípios têm criado oportunidades de trabalho prisional como forma de ressocialização dessas pessoas. Para a Superintendência de Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, o investimento e a qualificação do eixo de tratamento penal é uma de suas prioridades. Além das possibilidades de qualificação e de atividade dentro dos presídios, os convênios com as prefeituras vêm ganhando cada vez mais adesão e admiração, não somente dos gestores públicos, mas também da comunidade. Os presídios femininos dos municípios de Lajeado e Rio Pardo, os presídios masculinos de Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul e Lajeado e o Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico possuem, ao todo, 905 apenados exercendo algum tipo de atividade. O número representa 56% do total. O trabalho pode ser desde uma simples atividade de limpeza e conservação da casa prisional até serviços gerais do município, com recebimento de salário. Segundo os dados informados, ambas as alternativas são realizadas após uma autorização judicial. O Rio Grande do Sul é o segundo estado com o maior número de apenados em trabalho prisional, com 25.807, perdendo apenas para São Paulo, que tem 35.296. Quanto às pessoas em monitoramento eletrônico, todos que possuem emprego comprovado têm direito a se deslocar para o trabalho. Pela lei, a pessoa privada de liberdade recebe, no mínimo, 75% do salário mínimo nacional, sendo que disso, 10% é reservado ao fundo penitenciário. Além do salário, o apenado que executa uma atividade prisional tem remissão de pena garantida na legislação. Além disso, no trabalho realizado durante o cumprimento das penas, muitos acabam desenvolvendo habilidades que sequer sabiam que tinham, aumentando a autoestima. A oportunidade do trabalho prisional faz parte do grupo de políticas públicas que busca garantir direito às pessoas em cumprimento de pena e proporcionar a eles condições de uma reinserção social que evite a reincidência.
E no dia do adeus, marcado pelo sepultamento de Pelé, depois de um velório de 24 horas, um cortejo e o sepultamento no Memorial Necrópole Ecumênica, não faltaram homenagens ao rei do futebol. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes informou que a avenida em volta do Maracanã passará a ser chamada Avenida Pelé. E em São Paulo, a maior metrópole do país, um ginásio ainda em construção na zona sul da cidade será batizado com o nome de Edson Arantes do Nascimento. E as homenagens a quem deixou um legado tão grande não acontecem apenas por causa da partida. O nome Pelé fez história e batiza gerações como a dos mais de 700 meninos que nasceram no ano passado no Peru. Todos com o nome do nosso eterno camisa 10. Certidões de nascimento marcadas pela certeza do sucesso e da glória na vida. Todos os anos, o Registro Nacional de Identificação do Peru publica a lista dos nomes mais curiosos escolhidos pelos pais para batizar os recém-nascidos. Em 2022, 738 bebês foram registrados com o nome de Pelé, ou então Rei Pelé, Edson Arantes e até o nome completo, Edson Arantes do Nascimento. Depois da morte do rei do futebol, é possível que essa homenagem aumente ainda mais mundo afora. E Pelé superou outros concorrentes nobres. Entre as meninas peruanas, 551 foram batizadas como Rainha Elizabeth ou Elizabeth II, título da monarca do Reino Unido que morreu em setembro do ano passado. Uma pesquisa realizada pela ONU no início da década de 90 apontou que Pelé era uma das 3 palavras mais conhecidas do mundo na época. E que responsabilidade esses peruanos vão carregar, não é? É verdade. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã.